Galera, esse vídeo aqui hoje vai ser uma resposta aos vários criadores de conteúdo que fizeram e que vêm fazendo frequentemente inúmeros vídeos de respostas ao canal Inerte. Vai ser um vídeo longo, com muito respeito, com certeza, ao contrário de várias respostas que eu venho recebendo, inclusive, né? E vai ter muita nerdice, sim, raiz, para provar todos os pontos que eu vou trazer. E também para tentar colocar um pouquinho de equilíbrio na polarização que virou a cultura pop atualmente. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu sinto que eu tô sozinho nessa luta, mas eu tô disposto a acreditar que eu não tô. Esse é um vídeo que vai ser focado em argumentos e provas. Então eu gostaria muito de pedir para que vocês assistam o vídeo até o final antes de vocês irem pros comentários. Tamo combinado? Tô contando com a civilidade, com a honestidade intelectual de vocês. Preparados? Então bora lá que o vídeo é longo. Senta aí. Inestrantes, Peter aqui. Eu não sei nem se vou aguentar fazer esse vídeo inteiro em pé. Qualquer coisa eu baixo a mesa e sento, né, no meio do vídeo. Mas vamos lá. Bom, depois de tantos vídeos, respostas, né, da Liga Nerdola pra mim, acho que chegou a minha vez de fazer um vídeo de resposta pra eles, né? Tá na hora, né? Voltar um pouquinho. Então vamos lá. Pra quem não sabe, o que é Liga Nerdola? Liga Nerdola é um grupo com muitos criadores de conteúdo que tem como propósito combater a cultura woke, a famigerada lacração, que a gente conhece como lacração. E assim, essas pautas sociais e culturas lacrolas realmente tiveram uma ascensão muito grande nos últimos 10 anos. Sim, com certeza. Então assim, os caras empurraram isso tudo até o ponto em que ficou extremamente forçado, chato, cansativo, e todo mundo tava vendo isso acontecer. Essa tendência de colocar pautas políticas na frente da história cagou várias obras e franquias que a gente ama na cultura pop, né? Obras, franquias, personagens, cagou tudo. O nível de qualidade realmente caiu por causa disso, dessa forçação de barra, de botar pautas ideológicas na frente da história. Então eu acho válido sim que existam criadores que façam essa oposição, que trabalhem essa oposição. Só que, como a cultura woke está muito presente na cultura pop, muitos desses canais se colocam como canais nerds, né, ou canais de cultura pop. Mas a questão é que eles não são. Não que isso seja negativo, ok? Não. Mas pode confundir a audiência. O foco desses canais não é nerdice, como ela é, como eu trago aqui pra vocês. É apontar se uma obra tem ou não tem lacração. O foco é esse. Às vezes o nome do canal sugere algo nerd, mas os vídeos são sobre política na cultura pop, sobre eleições americanas, sobre tretas políticas em redes sociais, sobre lacração em BBB, lacração nas empresas, né? Marcas, esse tipo de coisa. Então quando eu me referi a Liga Nerdola aqui nesse vídeo, eu tô me referindo a essas dezenas de canais anti-woke, ok? Alguns até são sim meus amigos, pessoas que eu gosto de verdade. Já outros são pessoas que eu não faço nem questão de conhecer, né? Dada essa introdução, no momento atual, o que a Liga Nerdola tá falando é o seguinte. Sam Wilson ter se tornado Capitão América nos quadrinhos é lacração porque ele é uma minoria forçada sendo colocada no lugar de um personagem branco já consagrado. Esse é o ponto da Liga Nerdola nesse momento. 2, estão dizendo que o Sam Wilson é pura lacração porque o personagem nos quadrinhos é um militante lacrador escrito por um escritor militante lacrador. 3, estão dizendo que o Sam Wilson, como Capitão América, foi odiado pelos leitores e vendeu mal. 4, estão falando que o Sam não tem competência para assumir o manto do Capitão América porque o Steve Rogers tem o soro e ele não. Até por isso chamam ele de Capitão Sem Soro. 5, estão dizendo que sidekicks devem permanecer como ajudantes para sempre, né? Sem evolução. 6, agora indo pro filme, estão dizendo que tudo que o Sam Wilson faz no filme é forçado e ridículo. Cada feito, cada pequeno detalhe envolvendo o Sam Wilson no filme está sendo detonado pela maior parte da Liga Nerdola. 7, alguns deles têm debochado de vários fatos, de várias referências que eu tenho trazido dos quadrinhos para explicar de onde que vem os elementos que o filme está adaptando. 8, alguns deles tentaram descredibilizar tudo que eu tenho argumentado dizendo que eu tenho parceria com a Disney. E tem coisa mais séria para acrescentar nessa lista, mas vamos começar pelos tópicos mais leves e conforme o decorrer do vídeo a gente vai tocando nos pontos mais delicados, chegando no final. Lembrando que o propósito desse vídeo não é ofender, não é brigar, não é fazer picuinho de jeito nenhum, cara. Tanto que realmente me relaciono muito bem com alguns canais desses. Mas eu quero realmente mostrar o meu ponto de vista, mostrar um ponto de vista, tentar ser um pouco mais equilibrado, colocar um pouco mais de equilíbrio nessa forma toda, nessa equação. Galera, até agora no canal, tudo que eu trago pra vocês, tudo que eu tenho trazido pra vocês, é até bem simples de entender. O problema é que a Liga Nerdola tá fazendo vídeo sobre o Sam Wilson há mais de um ano. Muitos vídeos. Então, já se criaram muitos espantalhos na comunidade nerdola, né? Que virou até uma montanha que a pessoa tem que escalar pra tentar desconstruir tudo que já foi criado na cabeça dela, cara. É muito difícil. É um ano a pessoa ouvindo tudo que a Liga Nerdola tem falado sobre o Sam Wilson. E pior, que, cara, de começo eu já quero até dizer que eu entendo. Eu entendo de verdade o estranhamento com o Sam Wilson como Capitão América. Você que estranha isso, eu entendo, cara. Porque isso me lembra até o que aconteceu em Riverdale, né? A série, lá que no começo era uma série de mistério, investigação de assassinato. Era uma série bem pé no chão. E aí foi indo pro final, tava todo o elenco da série com superpoderes, ninguém tava entendendo nada. Aí você fala pra pessoa, pô, mas é assim mesmo, né? Eles têm poderes nos quadrinhos. Isso não entrava na cabeça da galera porque, tipo, eles já tinham se acostumado com a lógica,
com a lógica, com aquela vibe que a série tinha no começo, aquela coisa mais séria. A galera que via a série nem sabia que os personagens de Riverdale eram personagens de quadrinhos, cara. Não sabiam. No Sam foi a mesma coisa. O Sam Wilson era um personagem extremamente pé no chão. Galera, ele era basicamente um random, um NPC que o Steve Rogers conheceu enquanto ele tava correndo na praça. Sendo que nas HQs não é assim não, cara. O Steve Rogers, ele conhece o Sam Wilson com ele ajudando a libertar uma ilha da opressão do Caveira Vermelha. Desde o começo da carreira do Sam, ele tinha talento natural para combate corpo a corpo, karatê, esse tipo de coisa. Ele era um artista marcial. Bom, ele sempre foi, né? E quem lê HQs, galera, quem lê HQs de verdade sabe que ser um lutador é basicamente um superpoder. Nas HQs é. Ele é um super-herói mesmo sendo humano. Ele faz absurdos como humanos normais não conseguem. E o Sam também foi treinado pelo Steve Rogers. Aliás, no início de carreira do Sam Wilson nas HQs, ele não voava. Entenda isso, cara. Ele não voava. Né? Ele era um herói vigilante. Ele andava com uma corda, cara. Tipo que ele jogava pra balançar pela cidade. Bem estilo vigilante, como Batman, sabe? Cavaleiro da Lua, que fazem isso. Ele ia de um prédio pro outro. E ele acompanhava no ar personagem top tier nesse lance de se balançar pelos prédios. Tipo o Homem-Aranha fazendo web swing. Ele acompanhava o Homem-Aranha. Então, antes dele ser um personagem voador, que todo mundo conhece ele assim, ele era um street hero, um herói de rua, como o Demolidor, o Homem-Aranha. Ele aprendeu a ser acrobata com um dos melhores acrobatas dos quadrinhos, que é o Steve Rogers. E é por isso que o Sam consegue, por exemplo, enfrentar vilões mega poderosos do Homem-Aranha, tipo o Electro. Cara, enfrentar o Electro com um ser humano normal não é fácil não, cara. O Electro é tenso, o Electro é pra superpoder mesmo. Pra peso pesado. Da mesma forma que o Homem-Aranha fica fazendo pirueta, sabe, desviando todos aqueles ataques elétricos do Electro, o Sam Wilson pode fazer isso também. Isso é radical, cara. Isso é extremamente absurdo, né, pra um ser humano normal. Então quando você olha pra cenas desse tipo e olha pro Sam, do CM, realmente não faz sentido. Né? Então por isso que eu falo pra vocês que eu entendo. Então assim, é o que eu falei, cara. Eu realmente entendo quem só acompanha os filmes estranhando a subida de status repentina do Sam Wilson. A versão Disney desse personagem, cara, fez todo mundo acreditar que ele era um militar comum com equipamento de voo, percebe? Ele é um cara comum, militar com equipamento de voo, mas ele não deveria ser assim. Isso foi cagada da Disney, o cara é brabo. Mesmo quando ele era um sidekick, ele já era talentosíssimo, cara. Da mesma forma que todos os Robins foram talentosíssimos, né? Eles eram os garotos prodígios. Porque assim, galera, todos os Robin nas HQs se formam depois que o Bruce ensina pra ele praticamente tudo que ele sabe. Todos os Robins teriam condições de fazer o que o Batman faz caso ele ficasse velho e morresse, como já fizeram. Essa é uma das funções dos sidekicks, assumir manto, continuar o legado do mentor. E o Sam Wilson tá pronto para continuar esse legado desde os anos 70. Na fase que o Steve Rogers desistiu de ser Capitão América, o Sam sem querer acabou arrumando um sidekick temporário para ser o novo Capitão América, cara. É engraçado porque o Falcão é que tava sendo o sênior e o mequetrefe do Capitão América que era o sidekick. Olha que loucura. O que eu tô dizendo é que o Sam é quem tava ensinando para ele os movimentos e técnicas que ele tinha que aprender para ser o Capitão América. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender o que eu tô falando? O Sam era o tutor de um novo Capitão América. Ou seja, o Sam Wilson tinha condições de ser o substituto do Capitão América. Ele só não era cogitado nessa posição. Porque vocês sabem como é que isso iria repercutir naquela época. Pô, galera, é só a gente lembrar que nessa época das HQs, tinha rolado poucos anos aí que os negros tinham ganhado o direito de votar e de usar os mesmos bebedouros que os brancos nos Estados Unidos. Só do Sam Wilson existir naquela época já era um baita passo pra Marvel. Ele foi o primeiro herói afro-americano dos quadrinhos. Foi Pantera Negra, não. Foi o Sam Wilson. Então ele é um personagem histórico para a identidade afro-americana na ficção. Se tu parar pra pensar, a história da afro-americana na ficção, o Sam Wilson tem uma posição de destaque. Por isso que, basicamente, o que eu tô fazendo aqui no Inerd é derrubar algumas falsas narrativas que se criaram e trazer todo o background do Sam Wilson. Eu tô mostrando toda a importância histórica do personagem, entende? Tô mostrando como é que ele foi o sidekick mais longevo do Steve Rogers. Como ele era co-protagonista das HQs do Capitão América. Ele tava sempre na capa, galera. Não era só Capitão América, era Capitão América e Falcão. Era isso. E eu também tô trazendo aqui no canal várias vezes toda a capacidade física do Sam Wilson se comparado ao Steve Rogers. Mesmo na época que esse cara era um sidekick, quando ele era um Robin da vida, né, digamos assim, ele já dava um trabalhinho pro Homem-Aranha, né? Depois que ele evoluiu, ele venceu com tranquilidade até vilões mais assustadores do Homem-Aranha. O maluco venceu o Electro só no mano a mano, cara. Pô, venceu o Electro. Quem de vocês assistiu Amazing Spider-Man 2 depois assistiu Soldado Invernal, nunca ia imaginar que um cara normal como aquele Sam lá do filme bateria num vilão tão poderoso como o Electro, concorda? Mas nas HQs é assim. O Sam tem força para se soltar de cordas na força bruta, para derrubar o Steve Rogers. O Sam tem força para imobilizar o Steve Rogers. O Sam tem força para nocautear o Steve Rogers. O Sam tem força para empatar numa queda de braço com o Steve Rogers. Sem soro, né? Coisa louca. Nas HQs, esses dois estão na mesma classe de força. Não é igual no Sam, que o Steve é
significantemente acima só por ter o soro, não é isso. Você tem que lembrar que o Steve Rogers está no pico da força humana porque ele tomou o suco. E o suco nas HQs, que logicamente é diferente do suco da vida real, que vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando, transformou o fracote esquelético Steve Rogers num bombadão Steve Rogers. O Sam Wilson nunca foi fracote esquelético, ele treinou muito sem suco para conseguir empatar na queda de braço com o Steve Rogers, para nocautear o Steve Rogers. Então sim, você consegue atingir o pico da força humana com o treino. Isso é comum nas HQs. Ou seja, tanto faz se o Sam tem ou não tem o soro. Quando eu falo que o Steve Rogers não tem super força, né, não tem super poderes, o cara fica pistola nos comentários, acha que eu tô falando que o Steve Rogers é um humano normal igual a ele, né? Um gordinho sedentário atrás do PC. Não é isso, cara. Eu tô dizendo que ele tá dentro a capacidade humana dos quadrinhos, que é um absurdo. Um humano altamente treinado em quadrinhos já é um absurdo, é tipo um meta-humano quase. E o soro coloca o Steve Rogers no pico humano, ponto. Não dá superpoder pra ele, cara. Quem fala isso não conhece, não leu histórias e quadrinhos. Então pensa comigo, se praticamente todo humano super-herói já é capaz de fazer absurdos impossíveis de serem feitos na vida real, tipo rebater balas, tipo quebrar muros na porrada, imagina o pico disso. Porque o super soro te coloca no pico disso. É como se o Steve Rogers fosse um humano perfeito, entende? Alguns raros humanos geneticamente privilegiados e altamente treinados podem chegar bem perto disso. Podem bater de frente aí. Mas é aí que tá o pulo do gato. O Steve Rogers foi escolhido para receber o super soro pela índole dele, pelos ideais dele, pela coragem dele. E porque ele era completamente desprivilegiado de atributos físicos. Ele era um bambu seco, um ectomorfo fracote. Ele foi escolhido por isso. Então ele precisava do soro para compensar a falta de aptidão natural que os outros super-heróis humanos têm. A aptidão natural que, por exemplo, o Sam Wilson tem. Esquece isso, cara, de ele segurou um helicóptero, ele levantou uma moto. Isso é o mínimo de feito que você vai ver um humano fazendo nas HQs. Sam Wilson quebraria o metal daquele helicóptero no braço se fosse das HQs. Se você for olhar no máximo, Sam Wilson faz coisas tipo ficar ileso com o avião batendo nele. Meu irmão, o avião se chocando com ele, ele ficou ileso. Você vê ele voando igual um jato. Igual um meteoro, melhor dizendo, né? E explodindo um monte de pedra do tamanho de um prédio na porrada. Indo estourando todo o solo no processo, cara. Tá aí pra vocês verem. Eu só quero que vocês façam o seguinte, se coloca no meu lugar, ok? Como assim, Peter? Imagina você crescer lendo coisas desse nível e tem que ver todo mundo falando que o Sam tem que ser realista e o Sam Wilson tem que ser um fracote porque ele é só um humano. Imagina como é que fica a visão de quem realmente entende que o Sam Wilson não é isso que você quer. Não é. Seria uma adaptação completamente errada do personagem, seria um nerf. E eu tenho certeza que se adaptasse um personagem que você gosta, todo nerfado, você ia reclamar. Ia falar que tá errado. Porque estaria errado. O Sam Wilson é o tipo do cara que tem potencial físico pra peitar o Steve Rogers numa luta icônica, cara. Numa lutaça. É assim que o Sam Wilson tem que ser, cara. É isso. Então a galera que só acompanha super-heróis pelo Sam tem que entender que ser humano nunca impediu alguém de ser um super-herói. Inclusive eu sempre achei que a galera que assistia animações entendia isso, né? O Batman é humano. E se você ler as HQs dele, cara, ele tá lá estraçalhando metal de moto, de robô à prova de bala. Tem a HQ do Batman caindo do espaço até a Terra e saindo ileso, cara. Que soro ele tem. Porra, o maluco é brabo, cara. É um dos maiores super-heróis da DC. Nas HQs, por exemplo, você vê o rei do crime, que é um humano 100% natural, beleza? Vamos lembrar disso? Aguentando explosão na cara, ficando ileso, com um prédio caindo em cima dele. Sendo tão forte quanto um Homem-Aranha, cara, que já é muito mais forte, mais de 20 vezes a força de um humano comum. Quase quebrando a coluna do Steve Rogers. E ao mesmo tempo ele pode perder pro Demolidor, que é fisicamente humano também. Todos esses caras são só humanos. Eles não têm superpoderes, não tem, cara. E pior que você vê isso nos filmes e séries também. O Wilson Fisk a gente viu ele aguentando até tiro na cara no CM. Tem o Octopus, sim, o Octopus você conheceu do filme 2 do Miranha, né? O Octopus tampando na porrada frenética com o Homem-Aranha em Spider-Man 2. E ele só é um professor gordinho de universidade. Ah, Pedro, mas ele tem uns tentáculos. Mas ele tava levando soco na fuça, cara. Ele não tem tentáculo, não. Então, cara, não é hora de transformar isso numa questão de biologia e física da vida real. Esses personagens são fictícios, galera. Eles são figuras de ação. É fantasia. Figuras de ação tem que agir como figuras de ação. É difícil pra você entender isso. Cara, eles têm que ser casca grossa. E é isso, acabou. E a esmagadora maioria dos filmes de ação tem isso. Porra, eu sou da época que eu via lá o Stallone e o Arnold fazendo absurdos. Quem nunca viu Duro de Matar, John Wick, Mercenários, Kingsman, que mais? G.I. Joe, Velozes e Furiosos. Pô, Velozes e Furiosos é pior que HQ, né? Pô, a Adrenalina, que mais? Kill Bill, Matador de Aluguel, filmes do Bruce Lee, Jackie Chan, pô, Ip Man, cara, Ip Man é bom demais. Tem tanto filme. Praticamente todo filme de ação tem humanos fazendo coisas impossíveis pra humanos da vida real. Dando mortal, um carro capotando, tomando tiro, explosão na fuça.
E o maluco continua lutando. Quantos filmes que não tem o The Rock igual um bulldozer, né? Atravessando um muro de concreto, pulando o 10º andar. Filme que os caras rebatem tiro de pistola com katana, vapo. Filme de Kung Fu, com os caras trocando porrada no ar, como se estivessem voando. Eu já tentei fazer isso aqui com o boneco, mas não faz o barulho do som. Eu não consigo fazer isso. Os dedinhos. Por que os caras conseguem a gente não, né? É ficção, porra. Cobrar extremo realismo de filmes de super-herói é brincadeira. Ah, mas o Sam Wilson segurou um mastro que o Hulk vermelho tava segurando, é muito forçado. Meu irmão, para. O Steve Rogers segurou a mão do fucking Thanos. A mão de um cara que surrou o Hulk e Thor, como se não fosse nada. E vocês, ao invés de questionarem isso, vocês consideram como um feito pro Steve Rogers. What the fuck, cara? O que é isso? Por que isso? Me explica. Percebe a hipocrisia? Seria forçado igual, né? Não faria sentido. É forçação também. Por que vocês não falaram nada na época, né? Por que vocês estão falando só do Sam Wilson agora? E a resposta geral pra isso é que são situações dramáticas. Fazem parte da narrativa, né? Pô, é um filminho de herói. Só que o mais importante desse exagero nas reclamações sobre o Capitão América de Admirável Mundo Novo é que o filme, cara, explica com a própria lógica do Sam todos os feitos do Sam no filme. Não sei se vocês viram o mesmo filme que eu. As cenas que ele toma tiro e machadada, ele diz que estava usando Kevlar. E um monte de gente chorou porque o cara estava usando Kevlar, cara. Por que usar Kevlar debaixo da camisa é um problema? O John Wick usa um terno à prova de bala. Ninguém vê problema nisso, né? Enfim, na luta contra o Hulk vermelho, o Sam usa um traje vibrando que absorve energia cinética. É um metal perfeito pra lutar contra seres com super força, né? Do nível do Hulk. Perfeito. Eu fiz um vídeo aqui no canal, porra, em que eu tô explicando lá essa luta. Tá aqui no card, vou deixar aqui. Você pode tocar que ele não fecha esse vídeo não, tá? E nesse vídeo eu explico todas as propriedades do Vibranium e como que ele funciona. Ah, Pedro, mas isso é quadrinhos. Cara, o Vibranium tem a mesma explicação e funcionalidade no CM. Já mostraram isso em 5 filmes diferentes, cara, e você ainda tá reclamando. Vibranium no CM foi quebrado pouquíssimas vezes. Só tinha sido quebrado pelo Thanos, que é realmente muito acima de todo mundo, entende? E no final de Era de Ultron, aquele último corpo que o Ultron fez no filme, né? Pra quem não se lembra, o último upgrade do Ultron tinha sido fazer um corpo de Vibranium. E foi preciso lá o Homem de Ferro, Thor e Visão atacando juntos para danificar um pouquinho o Vibranium daquele corpo do Ultron. O Sam tá basicamente com a carcaça do Ultron. Entende isso? Por que ninguém fala isso, cara? Por que ninguém entende que ele tá com baita de porra, de uma armadura? Ele tá com um traje cheio de vibrânio, asas de vibrânio, botas de vibrânio pra pousar em alta velocidade, pra absorver a energia cinética da queda, entende? Tecido de vibrânio no peito, até nas luvas, sabe? Pra ajudar a segurar as coisas pesadas. O vibrânio é feito justamente pra counterar impacto e energia cinética. Pra ser um counter. É um metal fictício. Então, assim, todas as reclamações da galera, o filme faz questão de explicar. Eu acho até válido reclamar do Sam estar com tanto vibrânio assim, né? Eu também não sou maior fã disso, de verdade. Eu acho que é um buff muito grande pra colocar o Capitão América cheio de vibrânio. E eu também não acho legal tirar os poderes naturais do Sam Wilson de se comunicar com aves, cara. Isso foi o vacilo do Sam, falei pra vocês. Eu acho que o Sam inventa muita desculpa, sabe, pra tirar a forma como um super-herói humano de quadrinhos deveria ser retratado. É essa mania que o Sam tem de ser realista, cara. Isso é ruim. Inclusive, eu acho até que, em parte, a reação da galera tem muito dessa falta aí de aceitação que o Sam tem com a fantasia do próprio universo Marvel. Que o Sam tem, o Sam parece que não aceita a própria fantasia de quadrinhos. É uma vontade muito grande querer explicar tudo, ser realista com tudo. Isso gera, sabe, um contraste quando você bota um monstrengo vermelho de mentira na tela. Seria como, por exemplo, você tipo pegar o Batman do Christopher Nolan, que é realista pra caramba, pé no chão pra caramba, né? Que ele apanhava até de cachorro, né? Você sabe disso. Imagina pegar aquele Batman do Christian Bale, do Christopher Nolan, e botar contra um Superman, ou algum vilão meta-humano do Batman, dos quadrinhos, tipo o Cara de Barra, o Killer Croc. Por mais que essas lutas aconteçam nos quadrinhos direto, não ia ficar crível pra galera. A galera não ia entender. Não tem como a gente pensar que aquele Batman lá consegue vencer um super-humano. O filme tirou isso da gente. Só que o que eu percebo é que ao invés da galera reclamar desse problema de tom que o Sam tem quando tenta ser realista numa história fantasiosa, a galera ignora isso. Eles só dizem que nada faz sentido e que tudo é forçado só porque é o Sam Wilson ali. Mesmo com tudo estando explicadinho, tá tudo explicado pra gente. Se fosse o Steve Rogers, tudo que ele fizesse no filme, iam falar: nossa, que irado, Steve Rogers é o cara. Ninguém tá tentando invalidar as façanhas do Steve Rogers. Mesmo que não tivesse explicação, ninguém estaria fazendo isso. A gente sabe disso. Então, em parte, é sim culpa do próprio realismo fake do CM. Beleza. Só que, como eu disse, né, a gente já viu coisas desse tipo em tudo que é filme de ação, inclusive nos próprios filmes da Marvel e DC. Então é uma indignação completamente seletiva por parte do público. Tem nem o que discutir, cara. As pessoas escolhem quando esses detalhezinhos incomodam elas e quando não incomodam. E no caso dos nerdolas, cara, se eles botarem na cabeça que aquilo é lacração, aí, cara, já era, acabou. Os caras vão se incomodar com tudo, filho.
vão implicar com tudo, vão ver problema em literalmente tudo. Depois que vira lacração pros caras, acabou, cara. Não tem como voltar atrás. É igual tipo o juiz de futebol, né? Que tipo, o cara não volta mais atrás quando dá um lance, mesmo vendo que tá errado, né? Bom, pelo menos na minha época era assim, faz tempo que eu não vejo futebol. Um ou outro nerdola, e eu não falo só de criadores, eu falo de toda a comunidade, vai ser mais moderado, sabe? Vai conseguir fazer uma análise equilibrada, reconhecer pontos positivos, mas a maioria já vai criar uma antipatia instantânea e dizer que é tudo uma M, que tá tudo errado. E não volta atrás. Tudo que fizerem vai ser viés da confirmação. O cara vai falar, tá errado. Não tem, impossível. Qualquer peido que o personagem solte vai ser um problema. E na minha opinião, é aí que a coisa se perde, porque vira quase que uma birra pessoal. Você quer um exemplo? A abertura desse filme foi ótima. Tô falando de dinheiro, abertura. Bateu quase 200 milhões de dólares em só 3 dias de exibição. E naquele terceiro dia, exatamente naquele terceiro dia, vários canais da Liga Nerdola foram correndo fazer live, fazer vídeo, viraram especialistas em trigonometria de, projeção de bilheteria, em cálculo de queda. Pegaram um artigo gringo e tal, fizeram futurologia pra começar a teorizar que depois de 3 semanas o filme ia ser um completo flop. Cara, é uma coisa tão estranha, sabe? Parece que é um esforço muito grande pra tentar provar que o filme é um fracasso, mesmo quando ele tava num momento bom. E nesses vídeos ficava nítido, cara, que a galera tava torcendo contra, torcendo pro filme flopar. É claramente pessoal, não é neutro. Galera, é uma busca desenfreada pelo negativismo na cultura pop. Eles precisam achar elementos que sejam negativos na cultura pop, mesmo que não existam, ok? Tem alguns da Liga Nerdola, cara, que boa parte do conteúdo é focado em falar mal de tudo. E eu sei que isso atrai a galera muito mais do que vídeos com uma resposta mais morna, sabe? Como a minha aqui, que eu falei que o filme é até mediano. Muita gente acha que eu tô elogiando o filme, eu falei que o filme é mediano. Mas na minha visão, cara, não tem como você passar algo fidedigno, real, se você tá sendo completamente parcial e até torcendo contra a parada, porque você cismou que o Sam Wilson é lacração. E eu acho até engraçado, cara, ver que as pessoas estão dizendo que eu tô passando pano, ou que eu tô defendendo muito o filme, quando na verdade só tô falando coisas mornas, até falando mal de diversos aspectos do filme. Eu fiz um monte de vídeo falando de pontos negativos, enquanto tem gente fazendo esforço pra odiar. Você vê lá nos perfis de Twitter, os caras passam o dia inteiro comentando sobre esse filme em todo lugar possível. Twitter, YouTube, Instagram. Eu tô falando de nerdolas aleatórias da internet, mas até a Liga Nerdola mesmo tá fazendo vários vídeos sobre coisas que não tem confirmação. Como, por exemplo, o tempo de tela do Hulk, a projeção de bilheteria pro futuro. Vídeo falando que cortaram a lacração do filme original. São vários vídeos só pra falar mal de coisas que nem tinham acontecido ainda. Coisas que não eram factuais, não tinham fatos, coisas que não têm fatos. Os caras trazem, falam coisas, abordam coisas que não têm fatos. E eu que tô usando fatos pra abordar o que eu falo, fazendo uma análise imparcial, apontando erros, apontando acertos, saio como o parcial que tá passando pano. Porra, cara, faz uma alta análise aí. Vem quem é que tá sendo parcial, não. Pra mim isso chega a ser hilário, cara, de verdade. Como é que pode a galera tá... Irmão, chegando assim, né, cara, pra frente só. Qual animal que chega pra frente? Até agora eu não sei. Eu falei outro dia, papagaio, mas chega pros lados. Mas enfim, mas agora vamos pro X da questão. O Sam Wilson se tornar o Capitão América é lacração? Bom, eu acho que eu mais que provei aqui que ele é fisicamente capaz de ser um Capitão América competente. Então, não dá pra dizer que é forçado por ele ser incapaz. Fisicamente, esse argumento não vale. Expliquei pra vocês toda a lógica dos sidekicks. Quem acompanha HQ sabe que existem fases de passagem de manto, né? Elas não são eternas, são momentâneas. O personagem original vai voltar em algum ponto, a gente sabe disso. Então, a saída dele serve como um elemento marcante, sabe? Ou chocante do personagem, como por exemplo a morte do Superman, que na época saiu na TV, em todos os jornais do mundo todo. Foi bacana, vendeu pra caramba. E também é uma fase pro desenvolvimento de outros personagens, do núcleo daquele herói, que tem espaço para outros heróis, para outros personagens daquele núcleo se desenvolverem. E tem casos que dá muito certo, né? Porque tem passagens de manto que o mais novo no manto fica extremamente popular, como o Wally West como Flash, por exemplo, né? O Kyle Rayner como Lanterna, o Dick Grayson como Batman, o próprio Bucky Barnes como Capitão América. E eu percebo que a galera da Liga Nerdola faz esse revisionismo, sabe? De dizer que todas essas fases foram horríveis, que ninguém gostou. Mas isso não é verdade. Várias dessas fases são as mais icônicas dos personagens. Presta atenção, galera. Até hoje, o Kyle Rayner é um dos lanternas com mais fãs. O Wally West virou o Flash principal. Dick Grayson conseguiu transcender o manto do Robin. Ele não é mais Robin, hoje ele é o Asa Noturna. Dentro da DC Comics, o título de Asa Noturna do Dick realmente alcançou o status de estar entre os maiores medalhões da editora. O Batman prometeu pra ele que um dia ele lideraria a Liga da Justiça, né? Afinal, ele era o garoto prodígio. E esse dia chegou. O Dick liderou todos os heróis da DC. Isso é evolução de personagem. Os sidekicks precisam ir pra prateleira A, pro topo. Em algum momento isso precisa acontecer. Isso é histórico. Todas as editoras são assim.
E tem gente na Liga Nerdola falando coisas como sidekick vai sempre ser sidekick. Essa afirmação é um erro factual. Os personagens evoluem, eles sobem de status, eles honram, né, os seus heróis mentores. Cara, até hoje a fase do Brubaker, do Buck como Capitão América, é uma das mais vendidas, é uma das fases mais aclamadas das HQs do Capitão América. Quem realmente acompanha o mercado de quadrinhos sabe disso, sabe do que eu tô falando. E tipo, ela foi essencial pra transição do Buck de vilão para um personagem que tenta honrar o mentor e amigo morto. Ah, mas o Sam Wilson como Capitão América flopou, ele não vendia. Não, cara. O Sam Wilson nunca flopou. Isso é fake. Quando ele virou o Capitão América, que ele tava ali, sempre top 30, top 50 HQs mais vendidos no mercado de quadrinhos, todo mês. Isso é ruim, Pedro? Não, isso é ótimo, cara. Isso é acima de títulos, diversos títulos, como por exemplo, Batman, Superman, Liga da Justiça. Diversos títulos Vingadores. O Sam Wilson estava vendendo mais que Liga da Justiça, Superman e Vingadores. Vocês sabem que esses personagens têm várias revistas com títulos diferentes todo mês, mas ainda assim são títulos fortíssimos, né? São nomes de peso. E o Sam muitas vezes vendia mais que alguns desses títulos. Então isso é comentário de quem não entende o mercado. Quadrinhos é um mercado, cara, de produção barata, sabe? É nichado pra caramba. Não é todo mundo que consome isso, né? Você consegue experimentar, você consegue contar histórias, desenvolver personagens e você pode fazer reimpressão se for necessário. Não tem necessidade de toda a revista estar no top sales, cara. Eles não vão perder dinheiro com isso. E o Sam Wilson, como Capitão América, sempre teve vendas de ok pra boas pro padrão do mercado. Não à toa ele teve umas runs solo contínuas, né? E continua tendo. Tá lá, cara, o Sam Wilson com edição própria, né? Sam Wilson sempre teve vendas boas, boas críticas, boa aceitação do público leitor, reviews com nota alta, 5 estrelas dos leitores que compraram. Cara, olha isso. Então, galera, esse revisionismo de que tudo foi uma bosta é falso, cara. Foi totalmente ao contrário. Se liga, tô apresentando pra vocês todas as imagens. E só indica que quem acompanha o núcleo do Capitão América sabia que o momento do Sam Wilson assumir o manto do mentor, depois de tantas décadas como sidekick, fazia todo sentido narrativo. Ainda mais depois de Steve Rogers perder o soro e envelhecer. Era o momento dele, cara. Tá tudo certo ali. E o Sam é definitivamente o cara mais indicado a vestir o manto. E assim, eu acho até sensacional que a primeira HQ que o Sam vestiu a roupa do Capitão América foi em 1970. E nessa HQ ele estava sendo acusado de um assassinato que ele não cometeu. A polícia cercou a casa dele, toda a comunidade negra do bairro tá ali em volta do cerco da polícia. E o Sam lá dentro de casa sem saber o que fazer. E o Steve Rogers vai correndo, desesperado para salvar o Sam. E nesse trajeto, né, o Steve ele tem um monólogo interno em que ele reafirma toda a confiança dele no Sam, dizendo o seguinte, abre aspas, o Sam dedicou a vida dele a lutar pela justiça, a ajudar os seus e qualquer pessoa que seja oprimida. Ele jurou trabalhar segundo a lei da mesma forma que eu. Ali, cara, o Steve ele define o Sam de acordo com todos os princípios pelos quais ele, como Capitão América, age, entende? E aí logo em seguida entrega a roupa de Capitão América pro Sam Wilson. Olha que bonito isso, cara. Aí o Sam usa o traje pra se disfarçar e sair do cerco sem ser perturbado pela polícia. Porque o Capitão América tem respeito, né, e tem posição de autoridade na polícia. Vocês conseguem visualizar como isso, lá em 1970, é um foreshadowing, parece que é uma visão do futuro, e como que o Sam ser reconhecido na posição de Capitão América é importante para que o personagem seja respeitado além do manto de sidekick. O Sam ser Capitão América é importante pela luta dele, pelos ideais dele, pelo que ele representa, pelo tempo dele lutando ao lado do Steve Rogers. Porra, tá tudo certo nisso. Não é à toa que hoje em dia eles dois atuam como Capitão América. O Steve Rogers entende a importância do Sam Wilson também representar esse símbolo. O Sam Wilson fez parte da construção desse símbolo, desde 1969. Ele está fazendo parte da construção desse símbolo. O Capitão América é um símbolo, E o Steve Rogers sente isso, entende isso, respeita isso e gosta disso. O Sam não está tomando nada de ninguém, como vocês falam. Ele faz parte da construção do símbolo. Muita gente distorce isso e a galera que escuta isso entende dessa forma. Os quadrinhos mal de um jeito, passa pela galera que cria conteúdo, explica de forma diferente e vocês, muitos de vocês, acham que vocês estão ouvindo as coisas corretas. Vocês não estão. E olha que interessante, né? No contexto dessa história que eu acabei de trazer pra vocês agora, a história que o Sam estava sendo incriminado, cara, a gente tá falando aqui de 1970. Dos anos 60 até os anos 90, tem incontáveis registros de negros que foram presos injustamente nos Estados Unidos. Tem vários documentários sobre isso. Dê uma pesquisada aí. E reparem como ao mesmo tempo que a HQ abordava esse tipo de problemática social e racial, que é muito forte, inclusive, nos Estados Unidos, eles também abordavam o extremismo político. Nessa HQ, quem estava incriminando o Sam era uma espécie de Ku Klux Klan reversa, né? Eram militares extremistas do movimento negro, que eram extremamente revanchistas, né? Tinham ódio dos brancos. E o Sam dizia que esses caras iam fazer todo o progresso pelo direito dos negros retrocederem em 100 anos. Ou seja, era um discurso sobre como o extremismo político e o revanchismo
prejudicava pautas sociais importantes. Aí eu sou obrigado a ler Nerdola, que nunca tocou numa HQ na vida, vindo igual papagaio e falar que Sam Wilson ter virado Capitão América é lacração. E que ele é um militante lacrador. Cara, é osso isso. É osso, cara, é um man, não sabe nada. Inclusive o Wagner, do canal Tragicômico, amigo pessoal meu, por sinal, ele fez um vídeo de resposta pra mim, reforçando essa ideia de que o Sam Wilson é lacração. Bom, vamos lá. No vídeo do Wagner, ele fala das lacradas numa fase só do Sam Wilson como Capitão América. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Nesse vídeo, o Wagner fala como se o Sam Wilson ter se tornado Capitão América fosse lacração. E a prova dele é um escritor. Um único escritor. Só que o escritor que o Wagner cita durante o vídeo inteiro, né, o Nick Spencer, sequer foi o escritor que fez o Sam Wilson assumir o manto. Não foi ele que fez o Sam Wilson virar Capitão América. Quem fez o Sam Wilson assumir o manto e escrever a primeira fase lá dele como Capitão América foi o Rick Remender, que é um escritor, cara, que eu sou fãzaço, ele manda bem pra caramba. Aliás, cara, pô, eu me amarrei nas histórias que ele tava à frente do Steve Rogers, à frente de histórias do Sam Wilson também. Rick Remender manda bem demais. Mandou bem Uncanny X-Men, Uncanny Avengers. O cara é fera. Rick Remender é fera. Então, o Wagner ter citado só o Nick Spencer induz as pessoas ao erro. É como se o Sam Wilson fosse só o Nick Spencer. Ou como se ele tivesse virado o Capitão América por causa do Nick Spencer. E as duas conclusões que a galera teve com o vídeo do Wagner são errôneas, cara. O Sam Wilson, presta atenção, galera, já passou na mão de centenas de escritores. É um personagem com quase 1000 aparições. E se for pra ir nessa linha de argumento do Wagner, de usar uma fase, um escritor, e pegar os tweets dele, porra, dá pra dizer que qualquer personagem é lacrador, né? Só usando os mesmos argumentos. Eu consigo fazer o mesmo vídeo do Wagner acusando todos os personagens de serem lacrador. Todo personagem, cara, já passou na mão de algum escritor progressista. Aliás, para ser realista, já passou na mão de vários escritores progressistas, né? A maioria dos escritores é de esquerda. Não sei se vocês sabem. E digo mais, quem conhece o mercado de quadrinhos sabe que os melhores e que os mais famosos escritores são de esquerda. Né? Problema nenhum isso, ok? Então, cara, você também não pode generalizar o trabalho e representação de um autor por causa de uma única obra dele. Você quer um exemplo? Vamos lá. O Greg Pak, o maior escritor moderno do Hércules, o mais importante, o que mais deu destaque, protagonismo pro personagem, sabe? Fazer ele ser casca grossa, daquele jeito que o Nerdola gosta, sabe? Testosterona pra caramba, peitão empedrado, pegador, cheio de pelo no peito, macho alfa. Esse era o Hércules do Greg Pak, cara. O Hércules pros nerdolas. Nerdola, porra, esse é o Hércules que eu gosto. Sabe qual o Hércules também é o Hércules desse cara, do Greg Pak? O Hércules gay. O Hércules dos lacrolas, cara. O Hércules que faz o Nerdola se rasgar no meio de raiva porque deu aquele beijão suculento do Wolverine barbudo. Com jeito de ter pegada na coxa, cara. Beijão na boca, de língua. Abraço do peitoral peludo. Com texto na HQ dizendo que Hércules e Wolverine são namoradinhos. Aceita que dói menos. Tá entendendo? Onde eu quero chegar? O mesmo escritor pode trazer interpretações totalmente diferentes do mesmo personagem. Agora olha só que interessante, Wagner. Quer saber outro escritor que fez duas interpretações totalmente opostas no mesmo personagem? Loucura isso, né? O Nick Spencer. Sim, o Nick Spencer, o escritor que você fez vídeo pra falar dele. O exato mesmo escritor que o Wagner aborda criou uma trama de viagem no tempo pro próprio Sam Wilson que gerou novas memórias para serem adicionadas na personalidade do personagem. E olha isso. Cara, é uma personalidade completamente conservadora. Nessa segunda vida que o Nick Spencer deu pro Sam Wilson, o personagem ganhou todo um background militar, pró-militar, que ele nunca teve nos quadrinhos. Cara, não acabou. Nessa segunda vida ele casou, teve 2 filhos e virou pastor evangélico. Olha essa estética totalmente conservadora, né? Tradicional, família tradicional, completamente basic. O exato mesmo escritor que o Wagner fala no vídeo dele, que o cara só lacrou à frente do personagem, fez o Sam Wilson ter uma vida inteira como pastor evangélico, pregando a palavra de Deus, vivendo segundo os ensinamentos da Bíblia, cara, orando junto com o Steve Rogers. Galera, a resposta é simples, sabe? Se a pessoa for caçar lacração, ela vai achar lacração. Se a pessoa for caçar conservadorismo, ela vai achar conservadorismo. Tudo depende do que você tá caçando, é isso. Isso que o Wagner fez foi viés da confirmação, entende? Ele buscou e mostrou só o que provava o ponto dele. Isso induz a galera ao erro. Tanto é que os comentários do vídeo dele são todos do tipo, refutou o Peter. E claramente não refutou nada do que eu disse. Claramente. Eu acho que o correto seria a gente mostrar as várias fases de um personagem, não somente uma única fase. Tô errado nessa? Isso gera polarização, por mais cordial que você seja nas palavras. Entende? O Wagner é um cara extremamente cordial. E como eu mostrei, mesmo caçando em produtos do mesmo autor, você pode achar visões totalmente opostas. Você vai achar, cara. Basta você caçar, cara. A história em quadrinho tem um universo gigante, entende? Agora imagina quando a gente leva em conta centenas de escritores diferentes que já passaram pelo personagem, pelo mesmo personagem. Isso que a Liga Nerdola tá fazendo de reduzir o personagem do Sam Wilson a pura lacração é errado. E tem muita gente que percebe isso. Ele não é
Não é reduzido a só lacração, tem muito mais história do que só esse trechinho aqui. E tem muita gente que percebe isso, que cansa disso e que se afasta desse movimento. Porque se você for generalizar assim, pegando uma fase só, pegando um escritor, todos os personagens dos quadrinhos vão virar lacração, todos. E é isso que eu tento alertar pra vocês. Porque chega num ponto onde todo mundo tá caçando lacração em tudo. E nesse ritmo vocês vão achar lacração em tudo. Só que, porra, se tudo é lacração, logo nada é lacração. Né? E já tá aparecendo assim pra muita gente, cara. Volta e me parece que vocês estão caçando fantasma. No caso do Sam Wilson, os nerdolas compraram a narrativa de que ele é lacração porque ele é uma minoria no manto de um herói branco consagrado. Mas pra chegar a essa conclusão de que ele é lacração, você tem que ser leigo, você tem que descartar toda a lore, toda a progressão do Sam Wilson até chegar ao manto. Você reduziu só um pouquinho de conhecimento que você tem do Sam. Né? Você não pegou toda a adaptação que o Sam tenta fazer, tudo live action, né? Sam Wilson tem muito mais conteúdo, muito mais méritos como personagem, seja como Capitão América ou Falcão, desde 69 até 2025. Não são meia dúzia de lacradas de um escritor que vão mudar isso, cara. Não vai funcionar isso. E mesmo esse um escritor aí, também foi justo o cara que deu a personalidade mais basic, conservadora, mais cristã que o Sam Wilson já teve na história. Então, cara, corta esse argumento, né? Alguém pode fazer também um vídeo pra você a resposta mostrando toda a fase do próprio Nick Spencer, mostrando ele como conservador. Cada quadrinho. Pode ser o mesmo vídeo que você, Wagner. O vídeo igual, só que mostrando o lado inverso. Pra mim, cara, essa generalização é justamente o que eu acho perigoso no modus operandi da Liga Nerdola hoje. Porque, cara, se vocês estão generalizando um personagem inteiro por causa de um escritor, em alguns momentos se fala selecionados, que vocês selecionaram, né, o público de vocês vai generalizar 10 vezes mais. O público de vocês vai generalizar muito mais que vocês. Eu sei que vocês leem o comentário dos vídeos de vocês. Vocês sabem do que eu tô falando. O público de vocês mesmo é muito mais extremista que vocês. Muitas vezes até vocês são vítimas desse público. Eu já vi, cara. Tem criador de conteúdo na Liga Nerdola que é chamado de lacrador. Porra, cara. Eu vejo isso. Justo vocês sendo chamados de lacrador pelo público de vocês. Vocês sabem disso. Deve ter alguém fazendo react, pausou o vídeo agora e falou, porra, sou eu. Já aconteceu comigo. O cara tem uma opinião um pouquinho mais sensata, um pouco mais moderada e já dizem que vocês estão passando pano. Os caras tentam ter uma visão mais conciliadora, sabe? E são chamados de lacrola canceladores. Pô, cara, ela tá muito radical. Vocês acabaram atraindo um público, cara, que é extremamente militante. É um público que quer ver hate o tempo todo, quer ver ódio, que quer descontar aquela frustração na internet. Os caras querem ver sangue. Esse é o público que muitos de vocês pegaram pra vocês. Você pode até argumentar que a gente não responde pelos comentários dos nossos vídeos, né? Mas na minha visão a gente atrai o que a gente defende. Então quando vocês vêm em massa com essas tentativas de invalidar o personagem do Sam Wilson a todo custo, vocês atraem só os mais nervosos. Aqueles caras sim. O mais leve que vai sair disso, e já saiu, é que tem toda uma audiência condicionada a olhar pro Sam Wilson e ver uma lacração ambulante. Sam Wilson é lacração. Onde ele estiver vai ter lacração. Mesmo que ele seja um ótimo personagem. Pra essa galera não tem jeito, não volta mais atrás. Essa galera não vai querer mais ver o Sam Wilson como um personagem normal. É lacração e ponto. Tô falando da tua audiência, ok? Tô falando vocês não. E de verdade, galera, ok? Sério mesmo, ok? Tá um saco falar sobre cultura pop com tanta gente sendo influenciada a sequer querer conhecer o personagem, a sequer querer ver o filme, a sequer entender a lore, a sequer ouvir os argumentos. Os caras não querem ouvir nada. Eles só querem chegar e jogar reis porque eles acham que estão numa guerra política contra você. Em alguns casos, eles acham até que estão numa guerra religiosa contra você. A galera já espera o próximo vídeo do Criador Nerdola só pra ouvir que algo tem lacração, que vai flopar, que fulano foi demitido, que o cara não quer saber de super-heróis. Porra! Tá longe disso, né? O que essa audiência quer é não acabar a guerra ideológica, porque isso é uma delícia, cara. Tá sempre brigando, sempre ter um culpado, é uma delícia isso pra essa galera. Dá views, engaja, coloca a pessoa numa bolha social onde ele é abraçado. E ele sente que tem um propósito de vida, sabe? Um propósito pelo qual lutar. Pra ele é tudo de bom. Inclusive eu percebo que até muitos criadores de conteúdo da Liga Nerdola torcem pra ter lacração. Porque tendo lacração é conteúdo. Pô, é um saco de pancadas pra bater. E eu de verdade, cara, eu acho triste de ver quando esse saco de pancadas não é lacração. Que é o caso do Sam Wilson. Pra mim é claro um caso de saco de pancada sem ninguém ali dentro, cara. Só com palha, é um espantalho. Por isso que quem se permitir, quem pegar pra ler Sam Wilson, vai ver que ele tem várias ótimas HQs como Capitão América. Se você pegar a história do Sam Wilson pra ler, você vai ver do que eu tô falando. Você vai mudar a tua ideia. Você que acha que Sam Wilson é lacração, você vai pensar completamente diferente. Sam Wilson tem ótimas participações como Capitão nas HQs do Steve Rogers. Nas HQs do Duo com o Bucky, nas HQs dos Vingadores, cara. Fora décadas, né, de cronologia dele sendo abordada com o braço direito e possível sucessor do Steve Rogers desde os anos 70.
Tá aí. O Sam Wilson é um assistente social, né? Ele dá comida para moradores de rua, ajuda os trabalhadores. Ele, como Capitão América, porra, ele já pegou para dirigir um caminhão de um caminhoneiro que tava exausto, fazendo um turno extra para entregar medicamento. Olha isso. Imagina você resumir tudo isso, toda a lore de um personagem gigante em lacração. Eu não sou a favor desse reducionismo, cara. Não sou a favor dessa generalização. Pra mim, esse é o ponto que vocês perdem uma galera. É o ponto que vocês começam a caçar pelo em ovo. Inclusive, outra coisa que o Wagner criticou no vídeo dele foi o Steve Rogers ter virado o Capitão Hydra. Sendo que isso foi do cacete na época. Todo mundo ficou doido com isso. Gerou curiosidade, bombou de vendas. Porra, Wagner. Óbvio que ninguém achou que o Capitão ia ser considerado da Hydra pra sempre. Porra, cara. Eu tinha certeza quando tava lendo que aquilo era alguma coisa temporária. Todo mundo sabia que tinha algo errado. Todo mundo. Tinha caroço no angu, cara. Todo mundo queria investigar. E foi legal pra caramba. Foi uma fase que, inclusive, falar sobre as HQs do Capitão América dava um view pra caramba aqui no canal. As pessoas realmente estavam se interessando por essa fase, sabe? Independente das visões políticas do escritor, ele soube sim fazer uma história super interessante. Pô, deixou todo mundo hypado pra ver o que ia acontecer. E o Steve Rogers não foi destruído, né? No final da saga do Capitão Hydra, o grande herói é o fucking Steve Rogers original, chegando num retorno triunfal. Ele volta sendo digno do Mjolnir, num mega final épico. Foi um dos momentos, galera, mais irados que o Steve Rogers já teve numa mega saga que englobasse todo o universo Marvel. Cara, eu fico até arrepiado quando eu lembro desse momento. Porra, sabe aqueles momentos que tu pula da cadeira mesmo lendo uma HQ? Caraca, Steve Rogers foi demais, cara. O cara protagonizou uma luta final brutal, só mitada. E é isso que eu sempre falei pra vocês sobre essa fase, All New. Por mais que alguns escritores soltassem lacradinha aqui e ali, sabe aquela frasezinha e tal, não rolou substituição generalizada. Todos os personagens clássicos ainda estavam lá e estavam protagonizando mega sagas. Eles continuavam relevantes e, acima de tudo, continuavam casca grossa pra caramba. Berés demais. Pros nerdolas aí que gostam daquela dose de testosterona, não tava em falta não, ok? Tava lá, acontecendo a fase All New, que muita gente diz que é a fase lacradora da Marvel. Tava lá. Agora, uma coisa que eu queria comentar também sobre como a Liga produz conteúdo sobre mim, é que nas vezes que a gente concorda com o que eu falo, passa desapercebido. Mas quando eu falo algo que vocês não concordam, vocês fazem vídeo de resposta, react, me cobram. Porra, virou um patrulhamento de opinião, vocês sabem disso. E por mais que boa parte desses vídeos sejam sim respeitosos, né? Tem uma galera lá que costuma sim ser respeitosa comigo, só que tem outros lá, cara, que sempre soltaram muito indireta. Tem uns que fazem react debochando, teve gente lá na liga que já me xingou, já me chamou de vendido, já me chamou de demente. Tem isso também, entende? Então, cara, dos mais boa praça até os mais tóxicos, cara, o resultado acaba sendo o mesmo. O público da Liga Nerdola, os seguidores de vocês, me vilanizou. Não tem jeito, me vilanizou. Me consideram como um inimigo político, cara. Eu que só falo de quadrinhos. Cara, eu só tô falando de gibizinho e os caras me consideram um inimigo político, cara. Olha onde vocês me colocaram. Eu não falo de política aqui, maluco. Eu não falo, cara. Vai procurar outro canal pra ver isso. Entende? Eu não posso te alegrar com isso. Eu não sei, cara, eu não sei. Porra, em alguns casos eu acho que vocês também reforçam essa narrativa, sabe? Tem influenciador da Liga Nerdola falando que eu tô passando pano pro filme do Capitão América porque eu tenho parceria com a Disney, cara. Cara, presta atenção, galera. Para com isso, cara. Abre a mente. Deixa de ser conspiracionista. Tira o chapéuzão de alumínio, porra. Eu fiz um fucking anúncio da série Paradise. Um spot de 1 minuto e meio anunciando o lançamento de uma série que não tem nada a ver com a minha opinião pessoal de 1 hora sobre um filme que sequer foi boa. Minha opinião não foi boa. Eu disse que o filme era mais ou menos. Olha as coisas que vocês estão falando, cara. Só porque eu disse que o Samuel não é lacração, vocês confundem tudo. E olha que eu tô direto criticando produtos do Disney Plus, cara. Vocês sabem disso. Eu nem me lembro qual foi a última série do Disney Plus que eu falei bem. Quem acompanha aqui sabe do que eu tô falando. Sabe das séries que eu bati pra caraca do Disney Plus. E na minha opinião isso é coisa séria, ok? Isso é acusação séria. Mas eu tô de boa. Tô falando uma boa. Sem mágoa nem nada. De verdade. Cara, de verdade, não tem mágoa nem nada. Certeza que se eu fizesse algo próximo a isso, né? De acusar um de vocês disso, dezenas de canais se juntariam e iriam cair em cima de mim, me detonando até não sobrar nada. Como se fosse o pior ser da face da Terra. Iam aproveitar. Olha o que ele falou. Já fizeram isso, né, cara? Tiram frases do contexto aí e, pô, espalham pra todo mundo que eu falei isso e aquilo. Cara, eu tô querendo realmente apontar o que tá acontecendo. Porque sim, tá acontecendo isso. Só o fato de eu não estar odiando o filme já fez o público da Liga querer vir me cobrar. Como se eu fosse obrigado a participar do hate watching, sabe? Como se eu fosse obrigado a agradar esse público que só quer consumir conteúdo de rage, de ódio. E eu sei que tem canais da Liga que estão reféns desse público, cara. Você acha que eu não vejo isso? Os caras podem até falar que não, eu mudo. É igual fumante de cigarro, eu paro a hora que eu quiser, só que não consegue, não para nunca, né? Se você fizer vídeo falando bem, dizendo que não tem lacrate, não botar lacração na thumbnail, não vai dar view. Eu sei que a falta de polêmica pra vocês não vai dar view.
Muitos de vocês não vão dar o braço a torcer sobre isso, mas no fundo vocês sabem que é verdade, cara. E eu não tô falando por mal, não tô, cara, de verdade. Na minha visão, eu tô até aconselhando vocês. Eu não tô pagando superior nem nada, eu tô só fazendo uma observação desse fato e tô trazendo a consequência disso, que é gerar uma comunidade tóxica que tá sempre procurando alguma lacração pra ir atrás. Com tochas, com garfo na mão. Ah, me chama o lacrador. Olha lá, tem uma taxa, tem um prego no chão, é lacração. Que é isso? Pô, vocês estão quase assim, meu. Vocês estão quase falando, tem mulher, o filme tem mulher é lacração, não pode. Não pode ter mulher. Véi, porra, cara, vocês estão quase assim. Mesmo quando não tem lacração, cara, vocês estão achando lacração. Eu acredito que vocês estejam comigo nessa, né? Vocês estejam vendo isso acontecer. Enfim, apesar dessa parte final ser mais chatinha, né? Eu quis trazer respostas mais nerdísticas mesmo, sabe? Manter isso aqui no campo da nerdice pra ficar um bate-papo saudável. Eu sei que alguns de vocês não vão dar o braço a torcer, mesmo trazendo as evidências, mas faz parte, né? É normal. Eu acho que eu fiz o meu papel de tentar dialogar, trazer um pouquinho de bom senso nessa situação acalorada, porque tá, cara. Porque cada vez a galera vai se distanciando mais do que é normal, do que é sadio. Da mesma forma que eu tô sendo respeitoso aqui, espero que vocês sejam também. É isso. Tamo junto, né? Um vídeo de resposta. Eu precisava fazer esse vídeo de resposta também, né? Tava todo mundo fazendo vídeo de resposta pra mim, esse foi o meu. Bom, galera, eu trouxe pra vocês mais ou menos um cenário do que tá acontecendo na cultura pop atual, mas eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui de apontar só o que é nerdice, ok? Nerdice pura, que eu gosto disso, é o que eu sei fazer, né? É o que eu falei, não sei falar de política aqui, de vez em quando eu sou obrigado a falar, porque uma obra fala só sobre pautas políticas ou ideológicas e acaba a gente tendo que abordar alguma coisa. Espero que vocês estejam comigo nessa, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Toca aqui no canal, se inscreve no canal, vamos continuar fazendo, trazendo o nosso trabalho aqui, foco na nerdice. Se você gosta disso, se inscreve, ativa o sininho. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!